Fala rapaziada, beleza? Hoje ela certa trazendo mais um vídeo para você e hoje nós vamos fazer um dissecando o álbum do David Gilmour, agora lançado dia 6 de setembro de 2024, Lock and Stranger vem à tona, né? E como nós fizemos já o dissecando álbuns do Pink Floyd e de toda a sua membresia, nós vamos fazer agora desse novo lançamento do David Gilmour, né? Quem diria, aos 78 anos lançando um disco de inéditas. Eu peço desde já que você dê o seu like, né? Você compartilhe o vídeo, você que não é inscrito no canal, faça isso, não te custa nada, para que você ajude o canal a continuar fazendo, né, conteúdo desse jeito. Você que gosta de música, né, como eu, vamos que vamos, seguindo aí, cada vez mais trazendo material para você. Semana passada, no dia que o disco foi lançado, eu tinha ouvido de madrugada assim que saiu, né? E fiz aqui uma espécie de, como é que eu vou dizer, uma crítica rápida, né, sobre as minhas primeiras impressões. Depois eu fui escutando o disco com mais calma, vendo as letras, né, e pegando as informações, e eu vou trazer para você aqui alguns detalhes a mais sobre essa gravação. O David Gilmour, no período ali do lockdown, né, ele ficou com a sua família ali em sua casa, fazendo algumas lives, cantando músicas antigas de Leonard Cohen, entre outros, as próprias músicas do David Gilmour, do Pink Floyd. Inclusive, nesse período, ele compôs uma música chamada Yes, I Have Ghosts, que gravou juntamente com a sua filha, a Romany Gilmour, e ele decidiu, a partir daí, criar um novo material. Ele falou, pô, chega de ficar preso ao passado, e vou criar um álbum novo. Só que ele também estava cansado de trabalhar com aquele pessoal que ele já vinha trabalhando, né, há algum tempo, Phil Manzanera, entre outras pessoas, Bob Ezrin, e ele achava que todo mundo estava muito, com a palavra eu poderia usar, conformado com o tipo de som que o Gilmour queria. Todo mundo, o Gilmour falava, faz isso, faz aquilo, e a galera fazia. Então estava todo mundo se comportando como se fosse um novo disco do Pink Floyd, ou um disco do David Gilmour sem nenhuma novidade. Então, como ele decidiu fazer um disco novo, ele queria também um produtor novo, uma cara nova, uma mente nova, para que o disco viesse a ser feito de forma diferente, mas trazendo a essência dele como você conhece, né? Afinal de contas, mesmo que pareça alguma coisa com Pink Floyd, você sabe que ele fez parte da banda durante anos, então o DNA está ali. Então o David Gilmour decidiu chamar um jovem produtor chamado Charlie Andrew. Ele chamou para casa dele ali, e ele e a Polly Samson bateram um papo com o cara. E o cara, ele não conhecia o material do Pink Floyd, nem o material solo do David Gilmour. E o David Gilmour achou aquilo ali fantástico. E também deixou claro o Charlie Andrew que ele queria fazer algo que não tivesse nada a ver com essas duas bandas. E o David Gilmour também ficou impressionado porque esse Charlie Andrew é um produtor que tem muita personalidade e ele queria fazer do álbum algo fresco, realmente sem levar em consideração nada, até porque ele não conhecia o material antigo do David Gilmour do Pink Floyd. Então partiram para as gravações. David Gilmour decidiu chamar um monte de gente nova com quem ele não tinha trabalhado, com exceção do Guy Pratt, seu grande companheiro desde o Delicate Sound of Thunder, né, ao vivo ali, a turnê do Pink Floyd no disco do A Momentary Lapse of Reason. Guy Pratt está ali com o David Gilmour desde então, você sabe. Guy Pratt, né, que era genro do falecido Richard Wright, né, tá trabalhando com o David Gilmour até hoje. Então partiram para o estúdio. E o começo das ideias vieram com uma jam session que eles fizeram no chamado The Bourne Sessions de 2007, que estava ali o David Gilmour, estava o Guy Pratt, o Richard Wright e o baterista, como é que é o nome do cara? Steve Stanislaw, que era o baterista que na época acompanhava o David Gilmour. E ali, através dessas jam sessions, eles criaram a música que veio a ser Lock and Strange, o pontapé inicial para a construção desse disco. E daí eles foram aí para o Astoria, eles foram para o estúdio Medina e também para o British Groove,
do Mark Knopfler. Se criou até a especulação de que o Mark Knopfler do Dire Straits ia participar de alguma maneira do disco, não. Ele só cedeu o estúdio para que o David Gilmour gravasse alguma coisa. Então não tem nenhuma participação do Mark Knopfler do Dire Straits no disco, como se especulou tempos atrás, né? A gravação ela durou em torno de 5 meses, né? Também tem aí, você sabe, né, as gravações no Astoria e também lá no sítio lá do David Gilmour, que ele montou um estúdio fantástico, né? Você sabe muito bem. Então o disco ele abre muito bem com uma música pequena, uma instrumental pequena de 1 minuto e meio mais ou menos, chamada Black Cat, que tem ali o piano do Roger Eno, irmão do Brian Eno, você conhece do Roxy Music, produziu U2, né? Tu conhece muito bem. O Roger Eno está fazendo aqui os pianos e ele faz uma cama de piano para David Gilmour tocar sua guitarra, né? Na música Black Cat, essa pequena introdução que abre muito bem o disco, dando aí passagem para a música Lock and Strange, a tal música que foi, né, já meio que criada ali no sítio do David Gilmour em 2007, um ano antes do falecimento do Richard Wright, e quem está aqui tocando o teclado, o Richard Wright. Nessa música você escuta tanto o piano do Richard Wright, aquele piano elétrico dele, quanto órgão. Esse órgão e o piano que você escuta na Lock and Strange, né, a primeira faixa mesmo de verdade do disco, tem participação póstuma do Richard Wright, David Gilmour fazendo homenagem a seu amigo. É uma música fantástica, para mim é a segunda melhor música do disco, né? Quando eu escutei o disco a primeira vez, para mim era melhor, mas depois eu fui ouvindo melhor. Essa música não tem como fugir, cara. Pode ter a produção aí de quem for, Charlie Andrews, desculpa, mas isso aqui para mim tem muito a cara de Pink Floyd, essa música, até porque tem 2 membros do Pink Floyd aqui, né? David Gilmour e o Richard Wright. Então, cara, a música tem tudo a ver com o Pink Floyd, né? O David Gilmour tá cantando muito bem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como está a voz do David Gilmour, né? Mas aqui é uma gravação de estúdio, ele tá mandando muito bem aqui. Inclusive tem uma ponte maravilhosa, cara, nessa música, e um refrão que ele tá cantando altíssimo, nessa música. Eu duvido que ele vá fazer isso ao vivo. Enfim, é uma música maravilhosa, solo de guitarra fantástico, a letra da Polly Samson. A Polly Samson nesse disco aqui, ela escreveu muito bem. Os temas que você encontra liricamente nesse disco falam sobre a mortalidade, envelhecimento, né? Entre outras coisas. Parece haver um medo também, um medo e uma busca por uma fé que parece ser ausente no seio da família ali, que é o Dave e a Polly, né? E essa música ela fala um pouco sobre isso, aliás, o disco inteiro. Em seguida nós vamos para a segunda música, a terceira, aliás, né? Já que a primeira é aquela pequena introdução de 1 minuto e meio, vamos para a terceira música chamada The Piper's Call, o primeiro single do disco, e para mim, depois de ouvir o disco umas 10 vezes, para mim é a melhor música do disco, The Piper's Call. Quanto mais eu fui ouvindo, mais eu fui gostando dela. É uma música que tem de tudo, tem de David Gilmour a Pink Floyd, tem progressão, cara, a música ela muda depois do primeiro refrão, o solo ele muda mais ainda no final, um solo de 2 minutos, com a guitarra mais distorcida do que o David Gilmour costuma usar, um refrão espetacular com um coral maravilhoso, a Romani, sua filha, participando aqui de praticamente todas as músicas como backing, uma música fantástica também, a letra espetacular da Polly Samson. Essa letra aí ela fala sobre, é como se fosse uma crítica ao capitalismo e a busca desenfreada à fama e à fortuna, né? Fala sobre o pacto do ser humano, uma coisa, né, figurada, né? Pacto do ser humano, né? Como se fosse do Fausto com o diabo, para que obtesse fortuna e fama, mas aqui de uma forma figurada. Essa música também aí, para mim, faz aí uma referência ao primeiro disco do Pink Floyd. Ah, mas só porque usou o nome Piper, The Piper at Gates of Dawn, né? O primeiro disco do Pink Floyd, praticamente todo composto pelo Syd Barrett, o primeiro líder da banda, né? O mentor da banda na época, que o David Gilmour veio substituir. The Piper's Call, né? O chamado do flautista, para mim também faz uma certa referência
ao grande mestre Sid e a sua obra, né? O grande The Piper of Gates Down. Em seguida vem a música para mim que é a terceira melhor música do disco, cara, A Single Spark, cara. A música é muito bacana, ela tem uma batida muito legal, ela começa muito bem. Como eu falei lá no meu vídeo de primeiras impressões sobre esse disco, eu achei que essa música tem uma cara de música dos anos 50, música dos anos 40, é como se fosse aquelas melodias próprias da época. E o David Gilmour aqui, cara, ele canta sobre uma letra fantástica da Polly Samson, também uma letra muito bacana, uma letra que fala sobre, na minha interpretação, ela parece que está buscando a fé, mas ela precisa de um sinal, né? E tem inclusive uma frase na música que fala que nós somos como uma pequena centelha entre duas eternidades. Só de pensar nisso dá um nervoso, né? Como se fôssemos uma pequena centelha entre duas eternidades. Vai vendo que coisa terrível? A música é uma letra bem deprê, que fala sobre essa busca por fé, ou em templos, ou a queima de incensos, entre outras coisas, e foi o que eu captei. Essa música, ela melodicamente é lindíssima, o David Gilmour fez uma grande melodia, na metade dela tem uma quebra de ritmo, a música fica meio Pink Floydiana e o solo é maravilhoso. É a terceira melhor música do disco aqui, perdendo só para The Piper's Call e a faixa título Lock and Strange. Musicaço, não consigo parar de ouvir. Daí o disco dá mais uma pausa para um pequeno intervalo instrumental chamado Vita Breath, Breath. Vida breve, né? Na latim, acredito que seja isso. Eu não anotei aqui, até esqueci do nome. Acho que é Vita Breath. Esse disco aqui, ele marca uma mudança, né? Geralmente o David Gilmour ele faz instrumentais maiores no meio de seus discos, solo. Aqui são pequenos interlúdios mesmo. Aliás, esse pequeno interlúdio e a música de abertura que é bem pequena, coisa que ele não costumava fazer. Deve ser coisa do Charlie Andrew. Falou assim, não é linguiça não. Apesar que eu gosto muito dos instrumentais do David Gilmour. Em seguida vem a música que é a música que a Romaine Gilmour ela canta no disco, que é Between Two Lines, Between Two Points, a música que é cover de uma música de 1999 de uma banda chamada, de um duo chamado The Montgolfier Brothers. Um dos caras até morreu e o cara que tá vivo, ele elogiou inclusive o cover, apesar de dizer que destoou um pouquinho da versão original. A Romaine está cantando muito bem aqui, ela está cantando de modo contido, mas com bastante sentimento. David Gilmour está mandando muito bem na guitarra aqui nessa música aqui. Todas as guitarras do disco são do David Gilmour, tá? Ninguém mais faz participação de guitarra. Tudo que você vê de guitarra no disco, o Davinho tocou, entendeu? Então ele mandou, cara, eu fiquei escutando alguns lances de guitarra nessa música. Ele mandou muito bem. Como eu disse também no meu vídeo sobre as primeiras impressões, eu achei que essa música poderia destoar do resto do disco, né? Imaginando que o David Gilmour ia fazer alguma coisa parecida com o que ele fez anteriormente, mas não, ela casa muito bem com o disco. A música ok, né? Bacana, tá aí, Between Two Points, aqui no nosso álbum. Depois vem a música que é The Dark and Velvet Nights, a música inspirada aí num poema que a Polly Samson escreveu na ocasião do aniversário de um dos casamentos de um dos aniversários de casamento do casal, né? É a música mais alegrinha do disco, também é o terceiro single, já que o segundo single é a música que eu falei antes, Between Two Points. A música ok, né? Tem até a versão edit para rádio, mas também não me acrescenta muito. Para mim, se tivesse que escolher a menos legal do disco, para mim é Dark and Velvet Nights. Eu não gostei muito dela não, mas é uma música ok, dá para você ouvir o disco sem pular a faixa. Em seguida vem a música Sings, também outra música fantástica, lembra um pouco do About Face, lembra um pouco do primeiro disco, né, o David Gilmour, de 78. É uma música operante, tem um solo de teclado no final muito bacana, cara. Eu acho a música muito legal.
Tem também algumas amostras da voz do filho do David Gilmour. Eu não sei recordo se foi acho que é do Joe. Do menino falando, cante pai, cante. Aí tem, né, essa gravação, o David Gilmour utilizou dentro dessa música. Eu gosto bastante dessa música, também gosto muito dela, né? Talvez a minha quarta preferida do disco, é Sings. E o disco aí, a versão oficial do disco, termina com a música Scattered, que aqui a letra é do David Gilmour com seu filho Charlie, né? Charlie, que é filho adotivo dele, filho da Polly Sanson, né? Quando eles se conheceram, ela já tinha o Charlie, e é uma música muito bacana. Também tem cara de Pink Floyd, cara, um musicaço. O David Gilmour toca um piano aqui, meio que um teclado meio que Echoes, né? Bem parecido, ele que faz esse teclado. E tem um andamento aqui meio parecido com o Shine on Crazy Diamond, a música Shine on Crazy Diamond. Os versos são interessantes, mas eu sinto falta de um refrão nessa música, A maior música do disco tem 7 minutos e pouco, tem um solo de guitarra fantástico também na música, que não termina a música, depois ele canta mais um pouco. As orquestrações são fantásticas, depois eu vou falar do cara aqui que criou as orquestrações, os corais magníficos, e tem um piano extraordinário do Roger Eno, cara, um piano muito bacana. Eu gostei muito do arranjo de piano, apesar de ser breve, é um musicaço. Na versão estendida do disco, né, algumas edições, vem a música Yes, I Have Ghosts, que ele já tinha gravado com a Romani, né, alguns anos atrás, uma música bem bacana, tem uma coisa meio renascentista na música. Eu gosto muito do solo de violão que tem ali no final dela, acho uma música muito bonita e ficaria legal dentro do disco ali, né? E termina também essa versão, né, estendida do disco com a música Lock and Strange, a versão original aqui, criada com o David Gilmour, o Steve de Stanislaw e o Guy Pratt e o Richard Wright, né? Aquela versão que deu o pontapé inicial para a música que nós encontramos aqui no disco. Um descasso da mais alta qualidade, cara. O David Gilmour, inclusive, ele tá tão empolgado que ele disse que depois dessa turnê que ele tá fazendo, essa mini turnê que ele tá fazendo para divulgar o disco, ele vai entrar no estúdio para gravar novas músicas, né? Ele, em entrevista, disse que considera esse o seu melhor trabalho desde The Dark Side of the Moon. Não acho, se for levar toda a obra em consideração do Pink Floyd, mas eu posso dizer para você aqui, sem medo de errar, não é hype, que para mim é o melhor disco do David Gilmour. Minha opinião, eu gostei bastante desse disco, eu escuto o disco de cabo a rabo, é um disco pequeno, não tem muita coisa, a duração dele é curta, mas eu não pulo faixa nenhuma. Os discos anteriores, o Head of the Lock, tem músicas que eu não gosto, eu pulo, tem alguns instrumentais que eu acho um pouquinho chato, eu pulo. Também a mesma coisa, On an Island, About Face, e o primeiro dele, que é bem legal. Mas de cara eu posso dizer para você que para mim Lock and Strange é o melhor disco do David Gilmour, na minha opinião. Se fosse entrar lá, claro, no meu ranking de melhores discos compostos por membros do Pink Floyd, ele entrar em primeiro lugar, Lock and Strange. E eu fico muito feliz porque um disco novo, um disco criado por um homem de 78 anos que está querendo mais, eu achei fantástico esse disco. O disco está fresco, o produtor ele deu um pouco desse tom, mas cara, tem ali o DNA do David Gilmour, tem o DNA do Pink Floyd, mesmo que ele não queira isso, né? E acabou acontecendo. Na gravação nós vamos encontrar aí junto com ele o Guy Pratt, que eu já falei, no baixo, o Tom Herbert, também no baixo na música A Single Spark, somente nessa música. Tem o Adam Betts na bateria também em A Single Spark, no resto das músicas ele faz percussão. Tem o Steve Gadd, né? Steve Gadd, que tocou bateria em quase todas as músicas, né? E também o Steve de Stanislaw, que participa aqui no caso da música Lock and Strange, já que ele participou do The Born Sessions. Também aí participando o Roger Eno, irmão do Brian Eno, na música Black Cat, no piano, e também na música 9, Scattered.
Tem o Rob Gentry, que fez os teclados no disco, né? E, claro, o Richard Wright, né? Com seus teclados, como David Gilmour disse, inconfundíveis com o DNA dele na música Lock and Strange. Quem fez os arranjos de corda foi o Will Gardner. Ele fez o arranjo de cordas e conduziu junto com o coral Ely Cathedral Choir, né? Na Catedral de Ely. O Andy Jackson está fazendo aqui mais uma vez, né? Algumas produções junto com David Gilmour e o Charlie Andrew. Nesse disco, o Andy Jackson você conhece, né? Parceiro do Pink Floyd e David Gilmour há muito tempo. Sobre a orquestração aí do Will Gardner, eu achei fantástica a orquestração. Quando você vê a orquestração isolada e os coros, você fica de boca aberta. Tamanha é a visão musical do cara. Umas coisas que você ouvindo sem o resto dos instrumentos parece estar fora, mas ficaram fantásticas. Então aqui para mim o disco ficou quase perfeito na minha opinião. Tá aí então o novo disco do David Gilmour, Lock and Strange, capa do Anton Corbijn. Tu conhece o Anton Corbijn aí, colaborador do Depeche Mode aí em muitos discos. Também colaborador do U2, né? Com vídeos, com capas. A princípio eu estranhei, achei meio esquisita essa capa, mas é uma capa bem bacana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço, dê o seu like, faça a sua inscrição, comente e compartilhe. Valeu, até o próximo.